preocupado. Eu comecei a gravar agora, eu esqueço de apertar o botão. Então eles ainda continuavam no lar, né? Infantil, no orfanato, e aí tinha essa equipe espiritual que estava trabalhando ali, fazendo essa asepsia da atmosfera espiritual, com a limpeza psíquica, através da destruição das larvas mentais e dos clichês de pensamentos injuriosos que empestavam o ambiente. E aqui eu trouxe aqui, povo, larvas mentais. Eu achei uma pesquisa muito interessante desse irmão aqui, ó, Álvaro Vargas, engenheiro agrônomo, PhD, presidente da União Sociedade Espírita de Piracicaba, palestrante, radialista espírita. Depois até eu vou botar no nosso grupo ali o material completo. Mas olha, larvas mentais, o que são larvas mentais? São micro-organismos parasitas que afetam a nossa saúde. Assim como existem, né, os micro-organismos biológicos, né, da Terra, também existem os de natureza espiritual, igualmente danosos, criados pela mentalização negativa do homem. Então, conforme fala André Luiz, no livro Os Mensageiros, capítulo 14, assim André Luiz coloca. Olha, pessoal, isso é muito grave, até eu fiquei preocupado, até mais um motivo da gente cuidar o que a gente pensa, né? Cuidar o que entra dentro da casa da gente através das energias de filmes, energias de música, tudo isso contribui. E fala então André Luiz, através de Chico Xavier, essas larvas mentais têm vida própria, formando nuvens compactas na atmosfera. E ao entrarem em contato com as criaturas desprevenidas e recursos espirituais, tanto adoecem corpos como almas. Mas olha, de novo aqui uma coisa interessante que a Fisiologia nos ensina. Felizmente, a luz solar associada ao magnetismo terrestre consegue destruir a maioria desses patogênios, permitindo a vida humana na Terra. Olha a importância do Sol, né? O Sol e o próprio magnetismo da Terra. E aí escreve o nosso irmão Álvaro, da mesma forma que adotamos a profilaxia contra doenças infecciosas contagiosas do mundo físico, devemos buscar a imunização para combater as larvas espirituais, no caso, a reforma moral e uma vida saudável, cuidando do corpo e da mente, e, se possível, acrescentar também uma alimentação regrada e viver conforme os postulados cristãos. Assim, conseguiremos evitar os vícios e pensamentos negativos, nos prevenindo contra a contaminação de micróbios deletérios, tanto do mundo físico como da esfera espiritual. Os nossos pensamentos, nós criamos essas larvas mentais que ficam na atmosfera, no ambiente onde a gente mora. E elas se alimentam dos pensamentos mundanos, né? Pensamentos negativos. E elas podem, aquela pessoa, um exemplo, uma pessoa que chega nesse ambiente e a pessoa está em desequilíbrio espiritual, desequilíbrio físico, essas larvas vão, digamos, se transformam em uma espécie de sanguessuga nessas criaturas e sugam as energias das pessoas. E são criações, larvas que são geradas pela nossa criação da nossa mente, né? As formas pensamento. Eu vou botar no grupo ali, tem bastante coisa que eu achei. E eu lembro que o André Luiz fala, acho que também aqui no livro Os Mensageiros, ele fala também em Evolução em Dois Mundos. Outros escritores espíritas também falam dessas larvas mentais. E imagina, o exemplo que ele está falando ali na frase do livro, né, no parágrafo, o ambiente estava deste lar infantil, poxa, era um lar infantil, e ele estava contaminado por essas larvas mentais.
Claro que as crianças não estavam construindo, gerando essas larvas mentais, porque o pensamento da criança seriam pensamentos inocentes, né? Mas os adultos que ali trabalhavam, inclusive esse irmão, né? E, 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 os, e, os, e os desencarnados que estavam ali coabitando esse ambiente que contribuíam para a geração desses pensamentos desordenados, totalmente fora da moral cristã, né? É bem interessante isso aqui. E interessante que a gente pode trazer para dentro da casa da gente, né? É uma reflexão. Esse material fez uma reflexão que a gente pode trazer para dentro da casa da gente, a gente pode trazer para o ambiente de trabalho da gente, né? Eu vou botar no grupo depois todo o material que eu baixei para o meu computador, porque eu dei uma lida. Mas é interessante a gente conhecer mais sobre essas larvas mentais que estavam, digamos, empesteado, né? A atmosfera espiritual desse orfanato por essas larvas mentais e os clichês dos pensamentos injuriosos que infestavam o ambiente. Né? Os próprios funcionários ali, a gente já viu na semana passada e vamos ver no capítulo 15. E aqui vai falar alguma coisa nesse capítulo também da mudança de pensamento que os funcionários realizaram, né? Diante desse fato grave que foi descoberto. Uma pergunta. Esses espíritos arregados ao mal, eles, eles só praticam os atos de maldade. Que tipo de fluidos eles devem lançar na atmosfera ou qualquer outro lugar? Doentios, né? Fluidos deletérios. É. Né? Então a gente também tem que ter cuidado com esses fluidos deletérios também que nos atrapalha muitas vezes. Às vezes a gente está pensando que está recebendo algum fluido bom e às vezes a pessoa está com vibrações mais baixas, faz com que esses fluidos também nos acompanhem. Justamente, porque até sem que a gente perceba, né? Acho que nessa matéria desse irmão ele vai falar, inclusive, do nosso sistema digestivo, né? Dessas larvas, né, que habitam no próprio sistema digestivo nosso. Na realidade, nós temos uma fossa dentro do corpo, né? Nós temos um sistema de prece de encerramento dos trabalhos que fala assim, nesse momento os bons espíritos, a espiritualidade amiga, Deus Jesus, entrará em cada lar e farão uma limpeza dos fluidos deletérios e das larvas para que os nossos irmãos possam se recuperar assim que for limpada peça por peça da sua residência. Então, é bem, como diz você, é bem-vindo esse tipo de limpeza que a espiritualidade ela faz, né? Então, nos lares, né? Através do Evangelho, né? Então, eu acho muito interessante, porque essas larvas que a gente pode criar, ou trouxemos elas, conforme a nossa visita trazem com elas também, deixa no ar, na residência, né? Por isso que tu falou no início, a gente tem que ter cuidado até com as visitas que às vezes recebe, né? Porque às vezes pode estar impregnados esse tipo de larvas. Eu vou botar depois no grupo, vocês vão ver, é bem interessante isso aqui, é um estudo até que a gente espírita, eu conversava com os amigos, até com o Celso, que eu estava conversando terça-feira a respeito. Nós deixamos de ir além, tá? De ir além no sentido do estudo, né? Que a gente deveria estudar além daquilo que a doutrina espírita nos oferece. Até sobre isso aqui, um exemplo, as criações mentais, sobre a ação do pensamento, né? Essas larvas mentais aqui, porque sem perceber,
Gostei muito, que uma coisa que a gente sempre percebeu, eu posso estar criando isso aqui, né? Eu estou me prejudicando, estou prejudicando as pessoas que habitam no mesmo ambiente comigo, né? Como o Sérgio falou, uma visita pode chegar na minha casa e se sentir mal, sair mal, né? Se o ambiente não é favorável, não tem uma harmonia, um equilíbrio das energias que circulam ali. Ou pode ser o contrário, né? De sair a visita, a pessoa fica mal. Também. Não, eu fiquei lembrando, quando a gente sempre fala do passe, né? Do médium passista ter essa consciência dele estar purificado, né? Cuidado do que ele vai se alimentar no almoço, mesma coisa o médium que vai trabalhar na reunião mediúnica, né? Para que ele. Eu estou bem, os meus pensamentos estão bem, minha família. E dentro do corpo, como é que está, né? As funções orgânicas, né? E ele fala que continua lugares existe onde a negligência campeia. Olha que ele vai chamar aqui, ó. Esses lugares onde a negligência campeia se transformam em verdadeiros pântanos psíquicos, né? Ambiente cheio de toxidez resultante de nossos pensamentos doentios. Mas mesmo aí, olha, sempre luz a misericórdia do céu que se esparge por todo o universo. E não faltam espíritos gentis que se candidatam a servir nos mais escusos e hediondos, né? Os locais mais escusos e hediondos. E aí ele vai citar aqui uma relação desses locais, ó, bordéis, antiperversões, perversão, clubes de degradação, bares de alcoólicos e infectas recintos onde se homiciam criminosos, né? Homiciam e escondem, ou elegantes cassinos e restaurantes que servem de veículo para lavagem de dinheiro, mas sediam máfias cruéis e organizações poderosas. Olha o que ele coloca aqui. Todos são laboratórios de experiências evolutivas para espíritos compadecidos das misérias humanas, que, tocados pelo Evangelho de Jesus, doam-se. Olha o que ele chama aqui. Esses espíritos doam-se como samaritanos anônimos. Quer dizer, em todos esses locais que ele citou ali em cima, existe benfeitores espirituais, aguardando o momento que os podem auxiliar no despertamento das consciências onubiladas pelo vício e pelo crime malsinado, sem cansaço nem rebeldia, tendo compaixão dos que mergulham no terrível fosso. Como eu digo, plano espiritual tem vagas. Há vagas. Há vagas para todo mundo. E ele continua aqui, ó, o desperdício de uma existência, né? Jovens sonhadores, maltratados no lar e pela sociedade, manipulados por quadrilhas de escravos sexuais, ambiciosos para conseguir um lugar ao sol, diariamente são arrebanhados como presas fáceis e atirados às ruas, aos sórdidos recantos onde se tornam carne à venda, até que se lhes exaurem as forças e sucumbem ante as imposições inenarráveis dos seus carrascos impenitentes. Pois ele continua aqui embaixo, ó. Flores juvenis que emurgecem com rapidez ante o desgaste dos exageros que se permitem, maturidades que envelhecem sob os vapores tóxicos da perversão, idosos que sucumbem antes do tempo, dominados pela volúpia dos desejos refreados e insatisfeitos. Todos recebem os influxos do bem e do amor, embora nem sempre registrem, né? Na exaustão ou ansiedade em que se atormentam. Né? Os benfeitores sempre ali. O pastor, olha essa frase aqui, o pastor zela por todas as suas ovelhas e vai buscá-las quando se extraviam nos índios caminhos, nunca cedendo
ao seu tresmalhar, sabe esperar. Olha que Jesus sabe esperar, porque conhece o aguilhão da dor e nos traz de volta, né, o bom caminho. Repõe na senda todo aquele que se extravia. É a amiga dor que nos recolhe no acostamento já da existência, né? Nos tira dos atalhos do destino, nos convida, vou te conduzir de volta para o bom caminho. Fala, Carmen. Ney, boa noite, pessoal. Aquela hora, quando eu ia, não sei se o microfone está desligado ou não, daí eu ligo, quando eu vejo a minha filha, ela começa lá, mãe, eu já acabo deixando desligado. Agora, falando na questão da proteção espiritual, eu sempre tenho um pouco de dúvida, assim, ó, com relação ao evangelho no lar. Qual é a diferença, por exemplo, em fazer o evangelho no lar e fazer, assim, aquela oração, aquela conversa, assim, aquela prece, né? Até pode ser as orações que nós conhecemos sempre do Pai Nosso, o Anjo da Guarda, Ave Maria, né? E junto com isso, aquela conversa, né, mais particular. Qual seria a diferença disso e para o Evangelho no lar? Ou seria uma forma também de Evangelho no lar? Minha forma de ver, né, cara? O evangelho no lar, ele não há uma regra absoluta. Tanto que eu, particularmente, sempre que eu converso com as pessoas que estão, assim, uma conversa fraterna, eu digo nós podemos praticar o evangelho no lar independente do credo religioso, né? Então, como é que a gente vai, Ney, vou aconselhar uma pessoa que é protestante, né? Evangélica, para ela fazer evangelho no lar, como é que eu vou dizer para ela, faça uma leitura do Vinha de Luz, do André Luiz, né? André Luiz, Emmanuel. Então, porque o evangelho no lar, justamente, ele visa, justamente, é isso que a gente está vendo aqui, que o Manuel Filomeno Miranda fala, ele visa, é um instrumento de auxílio na asepsia também da atmosfera do ambiente, né? Que naquele momento que, se possível, que a família pudesse se reunir, ou mesmo se a família não se une, que uma única pessoa faça isso, mas ela, naquele momento, ela está irradiando, digamos, uma energia diferente, e essa energia diferente vai auxiliar, como disse aqui, aí na primeira frase, na limpeza dessa atmosfera aqui, ó, limpeza psíquica, né, que fala que os benfeitores estavam realizando um trabalho de limpeza psíquica, com destruição das larvas mentais e anulando, né, os clichês de pensamentos injuriosos que infestavam o ambiente. Então, eu acredito que se a gente, no momento evangélico do lar, nós estamos fazendo essa limpeza também, né? E a leitura que a gente faz, ela serve também como instrução para, às vezes, pode ter no ambiente ali presente um irmão desencarnado que também está ali buscando socorro. Um exemplo, o plano espiritual ele está sempre a par do que acontece de bom na nossa proposta existencial. Então, se um benfeitor sabe, o Ney faz o evangelho no lar, ele vai fazer uma prece, ele vai fazer uma leitura, todas as segundas-feiras, 22 horas. Um benfeitor pode trazer um irmão no ambiente do meu lar para que esse irmão seja atendido espiritualmente. Inclusive, esse benfeitor pode trabalhar na escolha da leitura que eu vou realizar, para que aquela leitura seja adequada. Às vezes a gente faz uma leitura, o pessoal acho que vai concordar comigo, não tem nada a ver comigo a leitura que a gente está fazendo no Evangelho, né? Mas de repente a leitura, justamente, que a gente pode pensar assim, mas essa leitura
Não tem nada a ver para mim nesse momento, mas se tem alguém no ambiente que precisa dessa mensagem, né? Então, eu acho, mas não propriamente que a doutrina espírita diga, tem que ser o livro A, B ou C. Né? Tanto que, se eu não me engano, o Richard Simonetti ele recomendava o livro, acho que Vinha de Luz. Outro recomenda o livro Pão Nosso. Aqui em casa, particularmente, a gente sempre usa uma leitura do Evangelho. E quando as orações que a gente vai fazer, cara, é interessante a gente lembrar que a gente, como espírita, às vezes a gente diz assim, mas espírita não pode rezar uma Ave Maria, fazer a oração da Ave Maria. Nós podemos fazer a oração da Ave Maria. Só lembrar que naquela passagem lá, a Santa Maria, Mãe de Deus, né? Nós vamos dizer Mãe de Jesus, né? Mas é uma oração belíssima que a gente pode e deve fazer, inclusive, né? Ney. Alguém puder ajudar a Carmen aí, vamos. Eu sou aquele tipo de pessoa que se eu não faço assim a minha oração, aquela oração bem feita, digamos, de manhã, às vezes de noite eu acabo às vezes pegando no sono e daí eu me acordo de madrugada me apavoro, puxa, mas eu não fiz a minha oração hoje. Mas de manhã, assim, eu fico completamente fora da casinha enquanto eu não faço. Parece que eu estou muito fraca. Assim, ó, é uma coisa, é muito forte isso em mim. Eu sei o valor da oração, da prece. Nossa! Eu tô rindo aqui, cara, que aqui em casa eu e demo assim, a gente tá com dificuldade de voltar pro corpo. É verdade. O Sérgio quer falar um pouquinho, cara, de repente, alguma coisa para nós aí, Sérgio. Eu acredito que o Evangelho no Lar, ele nos possibilita, porque a doutrina ela é esclarecedora e consoladora. Então, o Evangelho no Lar, ele faz com que abra as portas e acende a luz. Porque aqueles irmãozinhos que se encontram meio perdidos, eles também acompanham, eles também recebem. E aqueles que não são desejáveis, eles se afastam, porque o Evangelho lá, eu não sei se todos concordam, eu sempre faço em voz alta, e a prece também em voz alta, para que todos ouçam, todos, até os próprios vizinhos, a redondeza, faz com que essa luz, essa energia, ela transcende de dentro para fora, né? Fazendo com que nós, após o encerramento do Evangelho, tem gente que usa uma água também para fluidificar, que seria essencial, acho que é de capital importância, eles usam fazer essa energia dessa água, energizar essa água através do Evangelho, das preces, porque a prece, ela ajuda porque ele é um alimento tanto para a alma, do encarnado como do desencarnado. Então a prece ela é essencial. E após a leitura do Evangelho, o Evangelho é a palavra do Cristo, né, que deixou legado para nós. E aqui eu acho que quando faço o Evangelho, me parece que a gente fica mais aquecido e mais livre de qualquer larva, de qualquer substâncias, energias deletérias, né? Porque tudo é energia, né? Então, se você está fluidicamente perspectivo para receber as palavras de Deus e transmitir a prece, a gente só tem a ganhar, né? A nossa casa fica mais protegida, porque o que é bom fica. O que não gosta, que não se sente bem, que não vive no amor, né, sai. Né? Então, eu acho que a importância do Evangelho ela é sempre de capital importância, ela é sempre bem-vinda numa residência. Né? Então, eu sempre sou de acordo. E tem um horário, né? Um horário, né? Se não der para ter aquele horário, a gente faz igual, não deixa de fazer o Evangelho, né? Obrigado.
Duas Eu só ia perguntar também, com certeza isso que os colegas estão falando, a gente sabe, a gente sente isso, nossa, meu Deus. Uma dúvida também que eu tenho é, assim, a questão da meditação. Eu nunca sei, sabe, quando eu estou meditando e quando eu estou orando. Eu não sei, eu não sei bem a diferença, né? Eu não, eu também não sei, cara. Para mim, eu não, eu, normalmente eu Não oro. estou ouvindo. O A problema da meditação o que seria a meditação? Eu faço oração também, né? Só que o que a espiritualidade que eu aprendi é que assim, quando a gente orar, que a gente depois mantenhamos os nossos ouvidos espirituais atentos para receber a resposta das nossas orações, né? As inspirações, né? E a meditação acho que seria esse silenciar a mente, né? Para tentar ouvir os benfeitores, os amigos espirituais, né? Mas eu nunca fiz meditação, tá? Nunca avancei por essa estrada. Ele diz assim: a alma sempre sabe o que fazer para se curar. O desafio é conseguir silenciar a mente para poder ouvir. Porque a gente está sempre pensando, o pensamento está sempre. Quantos pensamentos por segundo no cara tem? Uma vez fizeram um cálculo aí, mas eu não acredito muito. Mas que é violento. Então é silenciar a mente. Né? Para mim, não sei se eu estou enganada, meditação, às vezes tem pessoas que põem músicas, eu não consigo ver assim. Eu, por exemplo, para mim a meditação é pelo tentar ficar concentrada assim, ó, na respiração, no pensamento, na prece, né? Para mim seria isso. Não sei se eu estou muito enganada. É que isso, os orientais que fazem isso, né? Isso é uma cultura oriental que está sendo absorvida pelo mundo ocidental, né? Os Por yogis fazem muito isso. E pelo que eu entendo, é tentar esvaziar a mente, né? Deixar vazia, sem pensamento. E às vezes eu acho que a música, o barulho do mar, concentrar o olhar num ponto e não deixar que o pensamento, que o olhar se desvie daquele ponto, para que não pense em nada. Isso era uma orientação yogi, né? Mas é uma coisa que está sendo absorvida agora pelo mundo ocidental, mais do que nunca, né? Mas faz parte da cultura oriental, né? sim. Justamente talvez faça parte da cultura oriental porque eles sempre foram mais espiritualizados do que os ocidentais, né? Do que o mundo ocidental, né? Sim. Vamos continuar aqui então. Obrigada. Achei interessante aqui, né, dessas equipes espirituais, quando ele chama de samaritanos anônimos, né? E realmente, né, quem são? Né? Quem é nosso anjo guardião? Quando desencarnar, talvez eu saiba, né? Mas ele vai falar aqui desses desperdício de uma existência até, né? Olha que jovens sonhadores, né? Maltratados no lar, que a gente já leu. Flores juvenis, ele fala dos jovens, adolescentes, depois daquelas pessoas que já estão na maturidade, uso das drogas, e vai falar, inclusive, dos idosos, né? Depois aqui, a finalidade da reencarnação aqui, pessoal, é a conquista do progresso, né? Nunca sendo permitido qualquer forma de regressão às imperfeições, mesmo quando são apoiados os débitos pela insensatez e por desmando.
Achei esse trecho aqui também, essa frase, até resolvi marcar de amarelo novamente o nosso livro de estudo. O Senhor oferece sempre novas oportunidades de refazimento ao infrator, até o momento em que o espírito se impõe o cárcere da expiação. Olha só, o espírito se impõe, né? A fim de aprender e optar pelo que é melhor para a sua conquista de plenitude. Quando exausto de sofrer, sem qualquer outra alternativa, apela para a misericórdia celeste e é atendido longamente no carreiro da aflição. Né? Lembra aquele ditado popular? Eu gosto muito de ditado popular, pessoal. Uma pena que eles estão sumindo. A dor ensina a gemer. Né? Outra frase aqui do Manuel Flamengo, quando o ser humano, aliás, não é o Manuel Flamengo Miranda que está falando, que é o Bezerra de Menezes. Quando o ser humano compreender que viver é fenômeno biológico, viver bem é conquista de prazer, mas bem viver é conforme as leis de Deus, que se lhe encontram inscritas na consciência, avançará com maior rapidez pela trilha do amor e da caridade, as vias que levam à porta estreita da salvação. Bonito aquilo ali, né? Viver é fenômeno biológico. Viver bem é conquistar prazeres. Mas bem viver é tentar que a nossa vida, o nosso passo na Terra, sejam conforme as leis divinas que estão inscritas na nossa consciência. Né? Se todos os nossos passos na Terra fossem premeditados conforme a bula, né? A bula, as leis de Deus, o Evangelho de Jesus, os conselhos de nossos pais, né? Conselhos da nossa mãe, do nosso pai, que já estão na espiritualidade, muitos de nós. Embora as marcas morais pesadas ficariam por algum tempo na instituição, né, no orfanato, não faltaram pessoas que, ignorando a situação deplorável da instituição, se ofereceram para auxiliar de alguma forma as crianças encarnadas. Mas olha essa frase: os benfeitores inspiraram aqueles portadores de melhores propósitos a que se vinculassem em pequenas ações, oferecendo para receber uma ou mais crianças no fim de semana, retirando-as do recinto e levando-as ao seu lar como prêmio pela conduta, pelos estudos, pelas necessidades. Há muitas instituições, muitos orfanatos que fazem campanhas desse tipo, pedindo que a família sejam padrinhos de uma criança, né? Que não adotem a criança, se para isso não tem firme vontade ou até disponibilidade de realizar essa tarefa, mas que adotem como padrinhos da criança. E essas instituições podem levar, essas famílias podem, o casal pode levar, né, a criança no fim de semana para casa, aquele seu afilhado que fica na instituição. É uma proposta bastante interessante. Eu conheço um orfanato em Rio Grande que fazia esse tipo de proposta aqui para as pessoas. Mas a gente viu aqui, ó, que também essas pessoas foram inspiradas, né, para se disponibilizarem para isso aqui. E aí, de novo, vem para nós, né? E nós nunca recebemos nenhuma inspiração, né, para visitar um lar de idosos, para estender a mão para uma criatura A, criatura B, que esteja numa condição de necessidade. Será que a gente nunca... Eu digo, a gente tem que ter... Viu, Carmen, aqui, ó, prestar atenção que a voz que fala na nossa consciência, né? E talvez é justamente nesse momento que a gente tenta acalmar os nossos pensamentos, que estão sempre... É um turbilhão de pensamentos, como disse o Sérgio.
E a vida é uma correria só, né? Cada vez mais. A gente está fazendo uma tarefa e já está idealizando outra, planejando outra, finalizando outra, está fazendo, hoje em dia a gente faz tudo e nada ao mesmo tempo, né? Então, realmente, talvez em alguns momentos, a gente tem que silenciar nossa mente e é aí que nós vamos ouvir esses amigos espirituais, né? Que vão trazer essas inspirações. Sim. Então, aqui vai os servidores, também vai falar ali, ó, que já estavam desencantados, sentiram o impacto dessa realidade, talvez uma realidade que eles estavam virando as costas, né? Ah, não é comigo, não me interessa, não me importa. E a espiritualidade nos diz lá no livro dos Espíritos que o Kardec pergunta, tá, e aquele que não faz o mal e não faz o bem? Qual é a situação dessa criatura? E os benfeitores respondem assim: seremos responsabilizados por todo o mal que acontecer em virtude do bem que deixarmos de realizar. É isso, né? Então, virarmos as costas, fazer vida grossa, fingir que não escutei, nós estamos errados. E vamos ser responsabilizados por aquilo ali. E era que talvez estivesse acontecendo nesse ambiente aqui, né? Aquelas pessoas assalariadas só tinham responsabilidade de trabalhar pelo salário, né? E não trabalhavam não havia o coração, né? Participando das tarefas. Ou talvez até preocupadas de não querer se exporem ali em virtude, a gente sabe, da demissão, né? Cada pessoa tem a sua condição, né? Seus medos. Então, até esses servidores, eles despertaram para maior responsabilidade, contribuir com mais respeito, eram remunerados, né? E, ademais, os sentimentos vigentes, eles reprochavam na consciência agora desperta pela indiferença e revolta com que trabalhavam. Quando o mal cresce, olha essa frase aqui, quando o mal cresce, é porque encontra campo propiciatório, não se podendo acusar os outros sem a nossa própria parcela de responsabilidade, né? Porque às vezes aconteceu, mas será que a gente não suspeitou e ficou quieto, né? O plano espiritual continuou trabalhando ali, ó. Entidades infelizes foram recambiadas para outros lugares. Funcionários negligentes alertaram-se. E a jovem medicada foi cercada de carinho, a jovem assistente social, né, que deu o flagrante lá, foi cercada de carinho, proposta para a administradora provisória, enquanto se tomavam providências novas em razão da demissão automática daquela que raramente lá comparecia, né? Então, depois, quando chegou a noite desse dia, o Dr. Bezerra reuniu o grupo sobre uma árvore e orou emocionado. Quando eles estavam se recolhendo para o lar, né, eles foram informados que estava sendo preparada uma invasão das forças do mal para aquela noite no centro espírita. Aqui é um trecho também bastante interessante do livro. Olha, eles estavam ali, ele vai falar, já estavam há um mês desde que chegaram naquela instituição para chamar a responsabilidade, né, membros que haviam desviado do Evangelho, seduzidos pelas duas imposições, inúmeras outras atividades, ele chamou a atenção deles. Mas olha o que nos fala aqui, até eu fui numerando, porque é muito interessante para nós espíritas, né, para ver se a gente não está se enquadrando. Isso aqui é como se fosse instrução para os espíritas. É mesmo. Para os espíritas, eu até numerei, pessoal. Não raro, após o entusiasmo inicial que toma conta do candidato em qualquer área de idealismo, ocorre uma diminuição da chama vigorosa da alegria e não poucos se sentem desestimulados, tornam-se críticos amargos, tomam conhecimento da realidade que esmaece os sonhos e as fantasias ou o abandonam, né?
aquela empolgação inicial, né? Aí eu lembrei da semente, aquela passagem do Evangelho, isso aqui é bem aquela passagem do Evangelho que Jesus fala da semente, né? Que caiu na pedra, que caiu aqui, caiu ali, caiu acolá, né? E ele continua, de igual maneira, cuidam-se dos objetivos essenciais e permanecem na superfície da proposta inicial, procurando desvios que atendam aos interesses imediatos, diversões que sirvam de complemento ao trabalho. É nesse período que a vigilância decresce e surgem as influências perturbadoras, tanto do mais além como da convivência fraternal. Os que antes eram jovialidade e encantamento, agora são rotina e desmotivação, mesclando os compromissos assumidos com os novos comportamentos. Eu digo-vos que eu já me comportei em determinado momento em relação a muitas dessas colocações que aqui estão, tá? Eu me encontrei nessas comportamentos equivocados que eu tenho consciência que realizei. Desse modo, as infiltrações perigosas haviam penetrado envenenando as instituições espíritas que passaram a permitir-se, olha aqui, dirigentes espíritas, assimilação perigosa com a introdução de métodos exóticos, teorias fantasiosas, de propostas sem bases doutrinárias, algumas chegando ao absurdo de acreditar que a codificação kardeciana e o pensamento cristão já se encontram ultrapassados por novas conquistas do conhecimento, mais portadoras de leviandade e de respeito aos elevados deveres da fé raciocinada. E vocês sabem que aí me chamou a atenção, porque nesse livro, pessoal, tem algumas chamadas à responsabilidade nossa, que às vezes as pessoas transformam o centro espírita num clube, numa espécie de clube de diversão. E eu fui olhar, eu fui pesquisar essa advertência de transformar o centro espírita numa espécie de clube. Eu achei, se não me engano, 5 vezes nesse livro, essa advertência. A maioria em citações de Bezerra de Menezes. Sabe? Acho que eu achei 5 vezes a palavra clube. Clube de diversão. Né? Como se nós fôssemos para o clube. Eu vou ao centro espírita, mas eu pensei, eu vou para o clube. Sabe? Então, acho muito, muito interessante isso aqui, e especialmente essa frase que eu numerei como número 5 aqui, ó. E a gente sabe que existem essas propostas, até dentro do movimento espírita brasileiro. O Kardec condenou o livro Os Quatro Evangelhos, escrito por Rustem. E a própria Federação Espírita Brasileira, posteriormente, veio a editar esse livro. E uma das condenações que tinha nessa obra, por parte de discordância de Kardec, que eles foram meio contemporâneos, né? Sobre que ele vai falar do corpo de Jesus, né? Que Jesus seria um corpo, não um corpo físico como nós seres humanos. E agora, depois de algumas discussões a respeito disso, que eu estou falando com vocês, a Federação Espírita Brasileira tirou essa obra da sua relação. E nós tivemos um palestrante, um exemplo, no Consolador, ele não falou isso, fez uma palestra online, acho que no início desse ano, ou no ano passado, e depois eu soube que ele era um dos indivíduos
que achava que não era de Santa Maria, de outro estado do Brasil, esse companheiro, que os centros espíritas deveriam abdicar da prática das reuniões mediúnicas. Seria o centro espírita sem os espíritos. Então, é esse cuidado esse benfeitor, supostamente o Bezerra, está nos convidando que a gente tome esses cuidados, né? O centro espírita sendo enxameado de novidades. E a doutrina espírita é simplesinha, né? Ela é o alimento básico para a alma, né? Se não fosse os radicais, né? O Sérgio falou, existe movimento espírita, espírita de esquerda, espírita de direita, de centro, de não sei o quê. Eu só sou espírita. Tento ser, né? Quer falar? É o melhor que tem. Quando eu estava citando, né, o caso, né, daquela instituição, né, onde eram abusadas, né, essas crianças, eu estava pensando, essa é a dimensão profissional, é apenas uma dimensão das nossas vidas, né? Imagina, né, no caso, a dimensão, quer dizer, sempre fazer o bem, né? Não é só não fazer o mal, mas nunca deixar de fazer o bem no papel de esposa, de mãe, de filha, de profissional, né? Nossa, a gente é complicado, a gente sempre, né, tentar se manter, né, na lei do amor e da caridade, né? É difícil, a gente tenta, né? Tem que tentar. São as obrigações, né? Sim, sim. Mas o que eu ia falar, na verdade, era outra coisa. Quando você falou em outros tipos, assim, de doutrinas se passando, não sei se é isso mesmo, se eu entendi bem, se passando pela doutrina espírita de Kardec, ultimamente a gente tem ouvido muito falar de doutrinas espiritualistas. Outro dia até a minha filha disse que ouviu, não sei se é podcast que chamam, né, que eram algumas coisas assim meio semelhantes com o que a gente estuda nos grupos, com aquilo que eu li, né, no André Luiz, né? Mas tem coisas assim que ela falou que eu digo, mas minha filha, mas isso aí não é doutrina espírita, mas também a gente também não tem muito conhecimento mais aprofundado, né? Mas aí outro dia eu estava pesquisando ali, e daí eu vi falar que a Zíbia Gasparetto, parece, que ela é um exemplo, né, de doutrina espiritualista, não espírita. Eu não sei se está certo. Não, está na introdução do livro dos Espíritos, que o Kardec coloca uma divisão, né? Como ela falou sobre essa escritora, né? Está sendo lançado um filme no cinema, Nada é por Acaso, um ator Werner Schultz, né? Então já deve estar passando, né? Para quem gosta de assistir, né, os filmes espíritas. Eu li numa revista há muitos anos atrás, acho que era uma revista Veja, uma crítica sobre essa escritora, né? Crítica no sentido de que ela, através das obras dela, ela construiu um grande conglomerado empresarial. Isso que eu vi também. Foi o que aconteceu, né? Ela desviou o idealismo dela que ela tinha para outra finalidade financeira para ela. O que eu entendo aqui, que a doutrina espírita, o centro espírita tem que basear a palestra espírita, um exemplo, né?
E o estudo espírita, a gente tem que estudar sempre fundamentado nos conceitos, nos princípios fundamentados na doutrina espírita. E o Kardec faz, eu não achei aqui, eu estou sem o livro do Espírito aqui à mão, que eu ia procurando vocês falar, onde está esse trecho na introdução, onde o Kardec faz essa diferenciação entre espiritualismo e espiritismo. Um exemplo, o espiritismo, a relação entre encarnados e desencarnados, que é um dos fundamentos da doutrina espírita. O espiritualismo, às vezes, não identifica isso, né, de uma forma muito clara. E quando ainda hoje eu falava isso, o centro espírita, se ele começa a enxertar essas novidades espiritualistas, ele passa a ser um centro espiritualista e não um centro espírita, né? Quando ele começa a trazer nada contra o reiki para dentro do centro espírita, né? O reiki não é espiritismo, né? O reiki é espiritualismo. E o reiki vem lá da medicina chinesa, medicina oriental. E não há, Ney, E a profissão reiki. Não há, eu entendo assim perfeitamente o que você está colocando, também penso assim, eu até, outro dia minha filha falando sobre isso, eu digo, nossa, eu passei um trabalhão para tentar indicar ali as obras básicas do Allan Kardec, daí quando ela vinha nós assistimos, né, assistimos o Nosso Lar, assistimos a biografia do Allan Kardec, aí quando foi a semana passada, ela me veio com essa novidade que tinha um curso online sobre isso, mas daí no final ela me falou dessa questão espiritualista, aí eu já fiquei meio com o pé atrás, né? Daí eu fui pesquisar. Mas assim, ó, eu queria te perguntar, né? Existe algum ponto, né, que se cruza, né? Que seja a mesma base da doutrina espírita e que fundamente essas doutrinas espiritualistas que estão surgindo? Kardec diz na introdução do livro dos Espíritos que todo espírita é espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita, tá? Por causa justamente, um exemplo, um centro de Umbanda, ele é um centro espiritualista. Um centro de Umbanda, ele é um centro, olha, aqui, ó, item 1, introdução do livro dos Espíritos. Eu só vou ler uma frase depois, ó, Kardec escreveu assim, para as coisas novas necessita-se de palavras novas. Assim, o que era a clareza da linguagem para evitar a confusão, olha, confusão inseparável do sentido múltiplo dos mesmos vocábulos. A palavra espiritual, espiritualista e espiritualismo tem uma acepção bem definida. E depois ele vai falar. Tanto que esse termo, ó, o Kardec escreveu assim no fim desse parágrafo. Os adeptos do espiritismo serão espíritas ou, se quiserem, espiritistas, né? E aqui ele vai explicar com bastante clareza, né? Mas por isso que eu digo, a doutrina espírita, ela é baseada nas obras fundamentais que Kardec nos deixou, né? E depois as obras complementares, como essa que a gente está estudando, não deixa de ser uma obra complementar, mas elas esclarecem com uma grandeza de recursos a prática espírita, né? E tem muito centro espírita que ele está mais caracterizado como espiritualista, porque ele começa a se distanciar de Kardec e abrindo a porta para a entrada de outras práticas espiritualistas, né? Eu ouvi certa vez que a Umbanda seria, digamos, o primo pobre do espiritismo, do espiritismo de Allan Kardec, né?
Eu não sei se tem fundamento isso, não sei. Não sei se já ouviu essa expressão. Não, eu nunca ouvi isso aí. Acho que até é meio pejorativo para os nossos irmãos, né? Pois Porque seria até tem muitos companheiros da Umbanda que depois vêm para o centro espírita e abraçam a doutrina espírita, até pela sua simplicidade de sim, prática mas que eles ensinam na Umbanda, né? eu entendi assim, primo pobre, no sentido assim, ó, de que a riqueza, né, a sistematização nós temos na doutrina do Allan Kardec a sistematização, né? Então, isso aí parece que não haveria na Umbanda. Também outra coisa que a pessoa falou é que na Umbanda ela, ela era assim, ó, mais praticada, né, por pessoas de uma classe social mais humilde, com menos recursos socioeconômicos, né? Enquanto que a doutrina espírita, né, da Allan Kardec, já teria um público melhor informado, de uma condição socioeconômica maior, mas que na essência as duas seriam a mesma coisa. Eu não sei se, Não, mas né? elas são diferentes, né? São Pois, diferentes. Diferentes porque, por exemplo, a doutrina espírita não tem hierarquia, não tem veste, não tem imagem, né? Ela é bem mais simples até, né? Às vezes a própria Umbanda tem umas coisas, às vezes, meio extravagantes, né? Vamos ler o número 6 aqui, pessoal, que nós temos para terminar, para a gente terminar depois dessa relação, então, aqui, ó. O cumprimento do programa espírita, ó. Depois das advertências que ele deu ali no parágrafo de cima. Exige seriedade, vivências austeras, porque constituem o compromisso que resulta, ó, do conhecimento, né? A diferença, um exemplo dessas doutrinas espiritualistas, a doutrina espírita, a gente se lança ao estudo. Nós vamos nos capacitando e nós vamos invadindo, né? Pelo conhecimento, nós vamos invadindo o mundo espiritual pela nossa imaginação. Só que nós passamos a ter uma imaginação conduzida pelo quê? Pelo conhecimento, pela luz que a gente está adquirindo. Ó. Compromisso que resulta do conhecimento da realidade do espírito. E, ao mesmo tempo, nos traz implicações à existência corporal, as nossas responsabilidades como espíritos encarnados, e não simplesmente a responsabilidade como homens, mulheres, simplesmente seres humanos, né? Nós passamos a ter uma responsabilidade que nós passamos a ser espíritos encarnados, né? Fazendo a colheita do nosso passado, plantando o nosso futuro. Olha quanta tarefa! Colher o passado, plantar o futuro e trabalhar na seara de Cristo, né? Nós temos 3 tarefas fundamentais: colher nosso passado, plantar nosso futuro. Que a gente pensa assim, na próxima encarnação, eu estou preparando ela agora, né? Cada passo que eu dou, estou preparando minha futura existência, né? Como na vida física, né? E as implicações que elas vão ter na nossa existência, né? Alguém quer fazer um comentário? Falar alguma coisa, Jorge? Não, Fernando? foi excelente a aula. Estava bom o debate? Não, a conversa, a gente tem que conversar, né? Para tirar nossas dúvidas. E eu achei interessante, porque isso aqui, como a Carmen falou, né? A gente... eu vejo muito isso, conversando com o pessoal de outras casas, às vezes a gente sempre vai indagando. Uma coisa que eu acho que eu tenho, Jorge, quando eu vou fazer palestra em alguma casa, às vezes, eu tomo um passe, né? Mas eu tomo um passe como espírita. Não, até para observar como é feito naquela casa a tarefa do passe, né?
E também tem casas que estão começando inovações, até no passe. Né, Sérgio? Tem casa que dá o passe pelas costas da pessoa, né? Sabe? E aí um dia disseram, há muitos anos, nem porque vocês não adotam no Consolador. Um companheiro que foi lá fazer uma palestra e viu que a gente dava um passe padrão, né? O passista na frente da pessoa que está sentada e fazia ali o manuseio com as mãos, tentando projetar os fluidos, né, e tal. E aí a pessoa disse, por que você não dá um passe lá na nossa casa? A gente fica nas costas da pessoa. Eu fui numa casa uma vez e me convidaram para ajudar no passe, depois da palestra. Quando eu entrei na sala de passe, o passista ficava de pé atrás das cadeiras. E eu confesso que eu fiquei perdido, que eu não sabia como é que eu ia ajudar no passe. Eu nunca tinha participado de uma sessão de passe daquela forma. Né? Eu lá no São E qual Paulo. é o resultado? Também eu não sei, né? O que a espiritualidade nos diz. Se seria o resultado mais favorável ou menos favorável. Realmente. Ney, eu acho que não implica sobre um método de dar o passe. Vale a intenção e aquele que está recebendo também. Como é a ordem dos fatores não muda. Não altera o produto. Tá. Boa noite, pessoal. Eu cheguei atrasado, então não cumprimentei vocês. Mas talvez, seu Ney, evite alguns curiosos que ficam olhando para a gente quando a gente está dando passe, se preocupando com o médio e não mais e não com a espiritualidade, em receber as boas energias. Talvez de costa, daí a pessoa não fica olhando, daí fica mais concentrada, mas não quer dizer nada. Mas eu não recordo, mas eu tenho a impressão que na casa que eu me formei era dessa forma. Eu sei que eu só dei um passe, depois eu saí, né, me afastei por meus estudos pessoais da vida, né, e aí depois já vim aqui para o Consolador, então eu estudei quase 3 anos lá e me dei um passe e me afastei da casa por um motivo de meus estudos pessoais, que eu pensei aquela vez, né, eu estudava todo dia de noite, e aí não executei a minha formação de passista naquela casa. O Sérgio é estudioso desse assunto, desse tema. Agora tu sentou embaixo da lâmpada, tu está no banco dos véus, Sérgio. Eu tô dizendo que o Luz Caridade ainda faz esse tipo de passe. A pessoa sentada de costa, passista, né? Porque eu acho que tem uma comunicação, né, da parte da frontal ao frontal do que está recebendo o passe, né? E existe, né, essa luz, né? E claro, o passe no coronariano, né? Mas há essa conexão, né? Assim diz os grandes estudiosos do passe, né? Quando o passe ele é estático, parado, né? Mas como falou a Lúcia, eu acho que também depende muito de quem recebe, se não está refratário, se está disponível para receber o passe, né? E depende também muito do passista, né? O passista tem que estar bem, né? Se não estiver bem, não adianta nem querer passar das pasta a pasta, assim o médio. Se não estiver bem, não adianta nem querer trabalhar, porque não vai adiantar em nada. Obrigado. Bem, eu mandei 3 livros para ti ali no nosso grupo ali, ó. Eu vou mandar mais, eu te falei que ia te mandar os livros e não mandei. Hoje eu estou mandando agora, para te ter uma ideia. Não, vamos fazer uma escolha democrática. Tá, eu vou mandar todos que eu tenho dessa obra, eu tenho todas elas, mas não pelo menos. É que a gente já está caminhando. Que eu li umas 4 ou 5, eu acho. Esse capítulo que a gente está estudando já é o penúltimo, né? Depois nós já estamos a 10% do final do livro. E aí a gente escolheu um livro Isso. quiserem para a gente dar continuidade na nossa Isso. É muito bom. Vou
pedir o direito de fazer a prece para nós encerrar hoje. Para nós agradecer. E é interessante, povo, que é fim de semana, olha a projeção mental da nossa cidade, né? Que a gente possa também contribuir. Que os romeiros já estão chegando em Santa Maria, e isso é muito bom, muito benéfico, porque haverá uma grande irradiação de bons pensamentos, de oração, e que todas as outras demais religiões possam se somar, né? Nesse final de semana, que a gente sempre lembre de projetar nossas ondas mentais de muita luz, que seja um momento solene na nossa cidade, na nossa região, que essas energias que serão projetadas na atmosfera deste espaço do nosso estado, do coração do Rio Grande, que esse coração realmente se encha de muito amor e que esse amor irradie por todos os hospitais, presídios, penitenciários, como vimos aqui nessa obra, pelos orfanatos, asilos, casas de repouso, as delegacias, os doentes que estão nos seus lares, que sejam esses dias, momentos de todos nós, habitantes dessa região, recebermos essas medicações e possamos, com gratidão sempre, distribuí-las. Jesus, divino amigo, tu sabes tudo que precisamos. E por isso, nos momentos das nossas maiores aflições, se achegam ao nosso lado, benfeitores de toda a ordem, em especial nosso anjo da guarda. Não aquele anjo com asas, mas aquele amigo fraterno que vem nos erguer quando caímos, nos eleva quando precisamos conversar com ele. Muito obrigado, querido amigo, de cada um em particular possui esse companheiro. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Maria, a mãe da humanidade, que será saudada por milhares de vozes na nossa cidade, na nossa região, nesse fim de semana. Receba também a nossa simples saudação. E muito obrigado, amada Mãezinha do Céu. Que assim seja. Sim. E assim seja, que os bons